Ai, as mentiras cíclicas. O ciclo contínuo das historinhas e narrativas. Epstein, antes foi o Didi, e começaram as notícias. Governos e elites sob escrutínio. Veja as notícias, todos os famosos e talentosos envolvidos. Uau! O quê? Quem mesmo que está envolvido? Sim, o catálogo de personagens que personificam artistas poderosos, famosos e toda a elite de mentirosos que pousam de reais e, sim, eles estão com o controle que outros, que não aparecem e não são o que foi dito que são, os comandam, criam e os mantêm, e eles parece que são eles que estão nos controlando e manipulando. Não, eles são ferramentas também. Daí então vem mais guerra. E olha aí o Bam 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 e o Tadinho Tadinho envolvidos. E lá vai. A Ayatollah morreu. Sério isso? Que tal lembrar dos drones misteriosos? Ai, cuidado, os aliens estão aqui. Aí agora, Obama está dizendo que sim, existem. E outros já falaram também. Ok, mas quem foi que falou? Obama e outros? Ah, eles mesmos, não é? Tomem cuidado, alienígenas são demônios. Anjos caídos? Anjos caídos são aliens. Não, não, anjos caídos são anjos caídos. Não saímos disso ainda? O velho manual do jogo continua. E também continua dando certo. Então eles não mexem em time que está ganhando. E assim eles continuam com as mesmas ladainhas: religião, ciência, tecnologia, mistérios, ocultos, além da imaginação e tudo mais que sempre deu certo. Ainda que o sistema se mostrou nu, a massa dos que não largam as crenças antigas e novas não querem ver a nudez dele. Muitos continuam caindo nas mesmas ciladas e muitos nem saíram de nenhuma achando que estão fora, cheios da verdade recebida da própria prisão, cheia de mentira e crueldade. Mas deve ser tudo coisa dos demônios, com certeza. Mas, definitivamente, podem ser também dos aliens. Qual a sua crença favorita? Pergunta a eles. Qual a história repetida, antiga ou recente favorita dessas pessoas ou de pessoas que vocês conhecem? E aí você escuta eles falarem: prendam esses pedófilos, essas pessoas que estão ouvindo essas notícias, né? Olhem esses artistas bebendo sangue de criança, de bebê. É por isso que ficam sempre jovens. Prendam todos imediatamente. Piadinha, piadinha. A massa sempre leva a sério. Uma pessoa logo começa a citar passagens da Bíblia e diz que Jesus está voltando e esses humanos que estão fazendo isso vão cair, vão pagar, eles vão ser punidos. Sério que ainda não perceberam que quem paga e sofre de verdade aqui somos apenas os tolos da massa, formado por humanos comuns? Aiete, lembra-te, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Ah, tá lá em Romanos, em alguma parte. Isso não me diz nada. Diz para você? Me explica no que isso aí responde a você, os problemas desse mundo, o sofrimento e aprisionamento de todos nós. Não me repitam essas coisas. Falem o que vem da mente de vocês. Deixem a mente falar e parem de repetir o que livros e personagens desse mundo falaram e falam. Yet, esse caso Epstein é muito revelador, menina. Tá todo mundo envolvido. Eles vão acabar com todos eles. Agora acabou mesmo para eles. Ok, você gosta de enganar você mesma? Bom, é seu direito. Mas deve ter alguns por aí que eu posso dizer: ei, você pode descobrir que as distrações deles não significam nada, não revelam nada, não dão solução para nada. E não teriam efeito, essas coisas todas não teriam efeito se não houvesse essas mentes
dispostas a ouvir ou conhecê-las para serem convencidas. E se não houvesse também esses trilhões de personagens do cárcere nosso, personificando-se como humanos em canais, páginas, sites, por todas as plataformas sociais pelo mundo virtual e pelo mundo presencial também. E sem também a disposição Se não para essas nossas existisse a pessoas, né? disposição dos nossos para aceitar, se não houvesse a disposição também de milhares de pessoas do próprio cárcere, por toda a mídia, por todas as plataformas sociais, fazendo-se de comuns, de reais, e fazendo os verdadeiros comuns e reais, gastar tempo discutindo, seguindo e absorvendo esse entupimento mental. Se não tivesse isso, nós já teríamos avançado nesse jogo viciador. Ele vicia as mentes nele, porque ele dá aquilo que prende a mente. O que são? As crenças. E crenças são tudo, inclusive as distrações, os prazeres, todas as coisas. Eu já expliquei tudo sobre crenças. Eu comecei o meu canal há muitos anos, quase 2 décadas, ensinando as pessoas o que são crenças. E o que são crenças das crenças e tudo mais. Ele vicia as mentes das pessoas reais nele mesmo. E todas querem ser mentes do jogo. Eles não estão sendo mentes da nossa real humanidade. As pessoas estão sendo mentes do jogo porque elas mesmas querem. Eu estou falando aqui do celular, não dá para eu editar esse vídeo, então vai A ser com partir do erros mesmo, momento que ok? a mente aceita ser a mente do jogo, então o que significa isso? São o quê? Marionetados. Ah, aí as pessoas acham que não, que elas estão no controle da mente delas. Não, não estão, porque o corpo de vocês está sendo manipulado. E quando o corpo está manipulado, aí aparece o que eles dizem de doenças mentais. E também acontece o quê? Acontece que não há harmonia entre o seu original e a mente. Então, o seu corpo acaba agindo de uma forma que o original não iria querer. Ele não tem culpa se o corpo está tão idiotizado e aceitando, e ele não tem muito mais o controle como antes. As crenças estão com o controle disso. A cada crença que você aceita, você tira o Então controle é do isso seu aí, a original. chatice toda com essas pessoas, essas ferramentas de manipulação, sempre com artistas famosos, celebridade. E é um tal de acreditar, né, que o que vem deles é real. Não tem jeito isso, não. Não tem como tirar isso da cabeça dessas pessoas. É inacreditável. E eles dizem: olha aquele artista aí, ele tá diferente. Ah, ele é um clone. É a máscara. É um demônio. Olha o Jim Carrey. Ele tá diferente. Olha a Matrix aí, gente. Caíram todos direitinho na crença da Matrix. E que tal falar sobre a prisão do príncipe Andrew? Que escândalo! Gente, que legal! Até um príncipe preso, tá vendo? A justiça, Deus está no controle, está no comando. Pois é, aí a massa adora isso. Muitos nem contaram que o tal príncipe, que só é príncipe no jogo, pelo roteiro, mas fora da encenação ninguém sabe o que é, omitiram, né? Essas pessoas omitiram o fato de que ele não foi preso, apenas detido e foi liberado em menos de 12 horas. Afinal, o papel dele no mundo é de superioridade. E polícia e justiça é tudo sistema também. Então, é eles com eles mesmos ensinando. Tem os policiais humanos ali, claro, eles têm que humanizar, eles têm que ter prova, eles têm que ter testemunha, olhos humanos, para pensar que é verdade. Senão as pessoas percebem tudo uma grande mentira. E é mentira dentro de mentira, de mentira, de mentira. Quer dizer, Eles vão falar tudo. Eles vão falar. E esse príncipe, ele também vai falar tudo. Vai ver, vai sim. Ele vai falar o que está no roteiro para ser falado. E assim tudo continua. Quem pode ser esse artista que está diferente? Ai, pode ser que eles puseram máscara nessa pessoa e diz que ela é outra. Não pode? Pode. E eles também podem deixar pistas para gerar discussão. Aí eles fizeram cirurgias. O negócio é ensinar.
se fizeram cirurgia, se estão usando máscara hollywoodiana, se estão clonados, se estão o que for, não interessa, porque nós estamos nesse jogo de encenação. Estamos no mundo dos encenadores, mimetizadores, enganadores, e é vital para eles encenar e manter a todos nós enganados. Essa é a natureza do jogo, essa é a natureza dessas pessoas que nos parecem humanos como nós não temos a mesma natureza deles. E eles encenam dentro das cenas sérias, mas deixam dicas e pistas. Eles ensinam, dentro de outras narrativas, uma sobreposição de acontecimentos para distrair a massa que vive para saber da vida dos personagens, funcionários do grande salão, nem chamo mais de sala existencial, aqui é um salão prisional em que estão a Terra, o planeta, que tal o universo, ou melhor, vida, o mundo. Epstein, olha o caso aí, morte de Ayatollah Khomeini. Nossa, quanta coisa nas telas da vida. Quais são as telas? TV, celulares, laptops e nas telas dos cenários que pisamos, nos outdoors, revistas, nas janelas que a gente vê no mundo lá fora, no espaço todo. Eu não quero saber dessas pessoas. Eu quero saber o que está acontecendo com pessoas normais. É isso que eu sempre quero saber dos meus amigos reais adormecidos que estão sofrendo, das pessoas que me cercam, que eu sinto que são reais. Gente, que eu possa dizer: "Essa aqui acho que é realmente humana. Essa aqui parece realmente ser um ser humano", e é sobre ele que eu quero saber. Artistas? Eu conheço essas pessoas, eles estão mudando, eles estão sofrendo. Não, não estão não. Eles falam isso para humanizar essas pessoas. Vocês não sabem quem eles são, vocês sabem o que dizem que eles são, o que a imagem que sua mente e olhos limitados estão vendo. Eles podem ser outros? Podem. Eles podem ser eles mesmos que estão se pode tudo. Olhem para esses artistas, né, que todo mundo está dizendo que está mudando, sendo outros, se deformando. Pode, é claro que eles podem, e pode ser que vão ainda fazer muito mais coisa, porque eles são as ferramentas de enganação desse grande teatro nosso chamado mundo. A grande Hollywood é o mundo todo. Depois eles fizeram uma grande lá dos Estados Unidos e fizeram outras pequenas pelo mundo. Mas não é que o mundo está copiando Hollywood. Hollywood é reflexo da grande Hollywood, que é o mundo. Eu não quero saber deles. Danem-se. Eu quero saber das chuvas, do sol, dos preços altos, da corrupção, das maldades que essas figuras, agindo nos poderes, encenam as falsidades da nossa verdade. Mas que pesa, tudo pesa. Todas essas coisas pesam para nós, porque nós vivemos tudo como verdade, sentindo na pele. Tudo nos custa. Se não vivermos como verdade, como fazermos? Afinal, eles amarraram a gente com as dívidas, contas e preocupações. Não tem como não ver como real se temos dívidas? Precisamos morar e comer e nos sentir seguros? Tem sim. Tem sim, se todos nós fôssemos unidos, mas se deixaram dividir, distrair e se consumir pelas atrações e distrações do mundo. Aceitaram o que é o pior de tudo, as justificativas dos disfarces do mal entre a gente. Qualquer coisa que fosse desumana, assim, um pouquinho só, tinha que ser negado, rejeitado, recusado. Mas não, foi aceitando, aceitando, Aí aceitando. Outros dizem, mas Yeti, olha as crianças do caso do Epstein. E eles dizem: "Olha, não olho, são crianças deles. Olha os casos de pedofilia com essas crianças, Yeti, de onde vieram? São crianças deles. Olha os casos de pedofilia com essas crianças. Olha, Yeti, são crianças deles. A pedofilia e o mal que acontece com nossas crianças, eles não vão parar nunca. O jogo é esse, o mal real entre nós e esse mal ele se disfarça de bom muitas vezes, como eu já expliquei, mas ele também, ele tem as ferramentas dele que ele vai mexendo ali para criar situações e criar verdades para nós, mas nele não existe verdade, nele existe o quê? A verdade mentira, a mentira a verdade, é isso.
Não tem verdade, verdade. A verdade, verdade, a gente sente, como eu já expliquei. O que que você pode achar o que que é verdade aqui nesse mundo? Vocês podem pegar meus vídeos e procurar. É aquilo que te aconteceu. Você bateu o pé aqui na mesa, gente, isso é sua verdade. Você bateu o pé aqui mesmo. O seu vizinho aí, que você conhece desde criança, brinca, passeia e tal, ele comprou um carro novo ali, você está vendo. Agora, falar desses artistas, falar coisas do mundo deles, e dessas encenações, vocês não podem levar isso a sério. Deixa falar, vai daqui a pouco vai passar e lá vem outro caso. Não vai revelar, não vai fazer nada, a não ser quando eles fazem isso para criar leis e regras, Então, e eu vou falar muitas já já. vezes, você Esse mal todo que eles encenam é para ensinar a massa, avisar, passar mensagens, recados, conhecimento, ilusão, divisão, etc, etc. Porque as mentes dos normais ainda ficam acompanhando as pistas falsas, não é? E por que que elas fazem isso? Porque olhar para onde não deveriam. Ou se olhar, que olhasse pelo menos com um olhar mental analítico, olhar para esmiuçar, desmantelar as farsas, as dicas, as pistas, a falsidade latente, mesmo quando tudo está séria e oficialmente mostrado como real, natural e original. Ah, é tudo natural. São consequências da vida, mazelas do mundo, é culpa dos humanos reais. Não olhem como eles querem e não vão se cegar. Parem de procurar verdade na mentira, no mundo da mentira, dos mentirosos. Enquanto houver mentes para acreditar nas mentiras e nos mentirosos, é claro, as mentiras e mentirosos vão continuar a existir e controlar os que dão suas mentes de então, bandeja algumas para mentes eles. Se mantém nesse vício, né, de ficar procurando mais e mais informações. E todos eles, a cada nova narrativa que o jogo libera, que é liberado pelo jogo, aí essas mentes continuam buscando, e quanto mais buscar um, vai aparecer mais e mais e mais, vai ser infinito. É como se afundar dentro do sistema procurando mais dele mesmo. Tudo bem, vai lá, continua buscando, porque ele sabe que tem mentes que aceitam e vão buscar, porque elas estão procurando nele. Enquanto houver essas mentes buscando, né? Então ele vai fazer o quê? Ele vai gerar muitas outras. Tudo que for aceito aqui no jogo, ele vai dando mais e mais e mais. Ele só muda quando a gente recusa. E tem que ser muitas mentes recusando. Não são só eu e uns três, quatro, não. São muitas para surtir efeito, né? sabendo que tem essas mentes. Mentes que aceitam e que buscam, ele vai gerar muitas outras histórias, situações, acontecimentos, etc. E todas elas serão muito parecidas, de tempo em tempo, repetidas. E vai soar assim. Para alguns, parece a mesma coisa. De tempo em tempo, um meteoro cai, de tempo em tempo, crianças entram em escola e matam todo mundo, aquelas coisas, né? Pois aí é aqui está a dica e pista para as mentes que possam perceber um pouquinho desse mundo, pois o jogo joga com todos. Porém, ele valoriza bons adversários, aqueles mais interessantes. Ele sabe que essas mentes vão perceber o incômodo do falso e enganoso, mas não saberão explicar a si própria, né? Fazer a formular os pensamentos e falar, é isso, não. Essas mentes elas só sentem um incômodo e ela também não vai conseguir explicar aos demais. E daí o que acontece quando ela não consegue explicar? Ela vai buscar explicações dentro do próprio sistema. E a mente ela continua aprisionada ali, achando que ela está pensando sozinha, mas ela está pensando conforme o que o sistema já deixou separado ali para essas mentes buscarem. Então, daí continuarão a buscar dentro dele só tem mais dele mesmo, de seus assuntos, pessoas, situações, histórias, acontecimentos, conhecimento, suas coisas, tecnologias são suas coisas, suas provas e tudo mais. Mas, gente, tudo bem, essas mentes querem continuar dessa maneira. Ok, olha ali, ó, olha ali. A próxima linha do tempo está logo ali, esperando as mentes que nessa aqui não quer olhar com responsabilidade, de olhar para encarar a realidade que não existe aqui. Ou seja, está faltando, não está? Faltando a realidade? Então ela fica olhando o quê? A mentira, a ilusão, fantasia, falsidade, encenação toda
para juntar o quebra-cabeça das dúvidas que tem, da confusão de tantas informações, das mentiras, verdades desse mundo, e avançar dentro do jogo que se disfarça, se camufla de nascer para viver o brincar de casinha. É por isso que as pessoas não conseguem detectar o jogo. Ele aprisionou elas desde criança, né? Nesse jogo de brincar de casinha, que fica sério, uma coisa séria, né? Que você vai montar toda aquela estrutura ali da sua vida, conforme aquilo que o sistema já criou, nascer, receber todo o conhecimento dele, do mundo dele, aí você se torna criança maior, vai para a escola e começa a receber mais e mais e mais e mais dele mesmo. Tudo que era seu vai sendo desconstruído. O resto que sobrou ali de informação, de resquícios de lembrança, de memória, não vai ter chance de escapar, porque ele vai dar um jeito de estar somente ele, as coisas dele, das pessoas dele na sua mente, Não é o brincar abarrotando de bem casinha aqui dentro. usando. Nascer, receber herança manipuladora dos pais, eles não têm culpa, eles receberam também, os pais, e os pais, e os pais, dos pais, receberam também. E no pacote vem religião e todas as aceitações da cultura, que é uma coisa maligna, mas as pessoas acham boas, porque tem claro, ele tinha que colocar coisas boas ali para parecer que é verdadeiro, é nosso, é humano. E depois elas vão estudar os conhecimentos do sistema dele, não são nossos, por isso que você tem que aprender. E tudo isso é para abarrotar a mente com a verdade e mentira dele mesmo, né? Que é o conhecimento que só beneficia a ele mesmo, ao seu mundo de construção e criação. Ele não desenha, ele cria. O criador é uma coisa perversa e ruim. Ah, não gostou de ouvir isso? Porque é a que sua mente está rejeitando, porque ela está segurando a mentira do tal criador e todo tipo de criação aqui dentro do sistema, a criatividade michuruca que ele nos deixou e nos aprisionou com essa coisa de criador. Não, o sistema ele não desenha, ele cria. Quem cria é aquele que pega o que já havia ou que aquilo que ele rouba, sequestra, que ele consegue através de enganar, de atrair algo ou alguém para ciladas, ou roubar sem nada, né? Pode ser alguma coisa que ele está roubando, não percebeu, ou alguém não perceber. Aí depois vem o trabalho, né? Nesse jogo de brincar de casinha, você vai trabalhar, porque tem que sustentar o sistema. Casamento, filhos, problemas de contas, mas você precisa ter sexo. Você tem que parasitar o teu corpo e ser parasitado, então você tem que casar, você vai precisar, ele já colocou esse órgão manipulado para você não saber como resistir, às vezes você não está nem pensando em sexo, lá vem o desejo, certo? Aí depois ele ensinou você a forçar, a procurar mais, vendo pornografia, outras coisas, então para ficar mais tempo desejando nesse conflito, sabe? E você acaba fazendo coisas erradas e sua vida vira um inferno e a vida dos outros também. Mas vamos pular isso. Então você precisa ter sexo, então tem que achar um parceiro ou parceira, e vem todos os traumas, estresses e pressões, e depois disso aí vem as doenças. Não estou falando que é relacionado com o sexo, estou falando assim, depois de casar, também temos os traumas, os estresses e pressões, e depois vem as doenças, né, por estar dentro do sistema, doses pequenas de bem, bom, alegria e paz, muitos estressores, o viver só para resolver problemas, é tudo sem final. Mas ainda assim, as mentes continuam a aceitar que isso é o mundo que foi dito a elas, mundo divino, mundo científico, mundo da enganação chamado Matrix, mundo dos ETs, qualquer coisa que já foi dito pelo próprio Cárcere, seus personagens, com seus livros e tudo mais, e foi tudo aceito, não foi? E ele deu variedades para que alguns escolham, achando que entre essas escolhas há a verdade verdadeira que buscam. Esse mundo de brincar de casinha camufla o jogo. A real intenção de nascer no esquecimento ficar aqui, E idiotizado, aí sem uma uma pessoa me diz: marionetado. olha, Yeti, eles nem estão mais escondendo isso de nós. Tá vendo? Tá tudo aí, tudo no preto e no branco, né? Demônios comendo bebês, essas pessoas da elite. Nossa, eu estou assim horrorizada. Recentemente encontraram DNA humano na carne no McDonald's. E eu disse, aham, eu lembro quando encontraram o rato, depois disseram um monte de outras coisas da Pepsi, né? Acho que o rato foi na Coca, depois na Pepsi tinha DNA, não sei o quê. Por que eles não estão construindo novos cemitérios, hein, Etsy?
Ah, estamos nos fim dos tempos? O que que é? Tu que tá vendo? Não sei. O que que tem a ver os cemitérios? Mas antes a Yetis tinha os containers, não lembra? Aí eu falei: "Eu não já perguntei isso para você? Cadê aquela historinha dos containers?" Eles vão trazer mais para frente depois, né, eles vão interligando. Aí: a gente já deixou lá atrás, agora vai puxando, vai fazendo os puxadinhos de volta, vai Dando cruzando, vai sentido, dando mentiras com sentido. mentira, porque aqui dentro não existe verdade. Ah, tem outra que é uma mania de falar assim: "Não, Yetis, você não está sabendo de nada. Os alienígenas que você fala assim: "Olha, gente, toma cuidado", sei o quê, né, o que eles andam falando, são todos demônios. Não acredite, Etsy, que eles são alienígenas, não existe. Eu falei: "Ai, que legal que você não acredita em alienígena, mas você acredita em demônio". E você sabe, né, se o sistema quiser, ele pode te dar um alienígena, ele pode fazer uma invasão aqui dentro. Ah, você quer demônio? Ele também pode te dar. Cuidado, não acreditem em tudo que vocês veem, porque hoje em dia já foi liberado aqui dentro, na linha do tempo, nessa altura que estamos vivendo, essa coisa do sistema mostrar: "Olha, gente, dá para a gente mentir com a inteligência artificial, dá para manipular", mas ele já fazia sempre isso, sempre foi assim. Mas aí ele vai dando essas histórias para ver se a gente pega, para jogar. Aí que se você está pegando sua mente, aí ele depois decide o que fazer com você. Se sua mente se movimentar demais, ele vai te encher de preocupação e problemas para você não ter tempo para sua mente focar nessa Quer libertação, ouvir nesse mais? movimento fora dele. Isso quando eles estavam falando do Epstein, aí ela disse sobre os nefilins, né, porque estão falando que está comendo bebês, crianças, comer, beber, o que que é, né. Então, Yetis, sabe os nefilins, né, eles comiam humanos, você já viu aí, manda vídeo, eu falei: "Olha, nem abro, viu, pode ficar com esses links para vocês". Então, olha, Yetis, aqui tá a história, eles comiam os humanos, Yetis, oh. Além disso, o sacrifício de crianças sempre existiu desde que esses anjos caídos, guardiões caídos, vieram à Terra, mas ninguém mencionou que agora, né, pra gente, que esses anjos também comiam, humanos, eles eram gigante. Oh, pois é, todas as operações psicológicas foi feito muito bem e nunca parou de rodar. A manutenção da mentira continua dando certo. Eles estão deixando todas as pessoas confusas. É um caos, está parecendo ser um caos de pessoas, né? Uma coisa caótica mesmo. Pessoas discutindo sobre isso, pessoas querendo intoxicar a mente da outra com aquela informação que ela pegou com esse personagem ou com aquele outro, e aí elas ficam lá perdendo o tempo delas. E o tempo está passando rápido, está curto. Cabala, Illuminati, nova ordem mundial, eu não aguento esses assuntos. Esses assuntos foram criados, montados em cenários aqui e ali, deixado pistas, porque o sistema ia precisar para o despertar, o falso despertar, com o sistema que ele criou, com esses assuntos que ele criou, para dar àqueles que começassem a sentir que está alguma coisa errada. E eu já repeti, eu dei lista desses assuntos para vocês, não caio nessa, e todos que estão despertando, quer dizer, começar a sentir alguma coisa, vão cair nesses personagens falando desses assuntos. Eles não chegam a mim, eles não chegam a mensagem diretamente, eles caem nesses aí, que misturam a minha mensagem com todas essas crenças e outras tantas mais, e ficam ali, atolados por anos, buscando nessas mentiras, nessas tolices que não vai resolver, não vai revelar nada. Vocês acham mesmo, vocês acham que o sistema ia colocar alguém ali para revelar o segredo verdadeiro? Nunca, que criancice. Todas essas coisas que eles falam que estão revelando porque está no roteiro. É para revelar, mas é porque é tudo parte do jogo, da mentira à verdade dele. Essas distrações, elas distraem, mas não é distrair à toa, não. É porque elas se cruzam na história geral do jogo, que é formado por camadas de historinhas. Gente, vocês não percebem? Isso aqui é um gerador de histórias, é um ladrão, e ele, tudo que ele cria aqui veio e vem
das nossas mentes, daqueles que já participaram, entraram aqui. Foi salvo tudo que aquela pessoa fez, expressão, andar, vozes, tudo, e fica para o jogo. A pessoa não pode levar a voz dela fora do jogo, ela não pode levar as expressões, a vida que ela deu ao avatar, o corpo dela aqui. Tudo isso é do jogo, fica com o jogo. Então, e eles podem dar a historinha que for, né? Qualquer coisa que eles derem, nenhuma vai revelar e solucionar coisa alguma, a menos que elas estejam conectadas com outras. Exemplo, criam cenários, situações e toda a encenação, mas dessa cena de mentira mais verdade no jogo para a gente, nas nossas vidas, né? Porque estamos presos a deveres e contas. Então, tudo fica real para quem está aprisionados em deveres, obrigações e preocupações e precisam pagar para viver aqui no sistema. Não é no espaço existencial que nós estamos sofrendo, nós estamos no jogo. Não precisamos do sistema para vivermos como humanos no espaço existencial, mas as mentes não conseguem conceber o que eu tenho passado. O problema é o sistema em que estamos. Deixa eu continuar. Então, eles criam uma situação, continuando, tá? O que eu estava falando antes. Eles criam uma situação terrível. É mentira, mas é verdade para a gente. Aí dela vem o quê? Leis, regras, mudanças. Assim fica parecendo que é real. Afinal, virou até lei, imagina, virou até lei. Aquela coisa oficial para a gente, que também não é real, mas fica sendo que nós estamos aprisionados no jogo aqui com obrigações, leis, e nós estamos seguindo este mundo desde os primeiros participantes, né? Então, vira realidade para a gente. Aí, então, vamos lembrar um caso de um artista. Aliás, isso aconteceu em vários lugares do mundo, sabe? Roubo de informações, de imagens das pessoas famosas, tal. Aí teve uma no Brasil. Mas aí no Brasil, né, com toda essa coisa de muitos DPTs que tem o Brasil, virou lei com o nome do artista, porque o Brasil, como eu já disse, tem mais DPTs aprisionados em todos os sentidos do que DPTs em poucos sentidos. Se vocês não sabem o que é isso, procurem outros vídeos. E eles amam tudo que vem dos enganadores e suas ferramentas de controle e manipulação, porque a mente está viciada nas crenças, aceitando como verdade, né? Então, aí essa confusão toda aí eles anunciaram o caso da tadinha, loirinha, linda artista, que roubaram suas fotos do celular e criaram uma lei com o nome dela. E já fiz vídeo sobre isso. Também sobre uma lei com o nome de Lady Gaga. Mas eles também, da Lady Gaga tem a ver com fibromialgia. Todas essas doenças que eles falam que tem é mentira. São doenças queridinhas do sistema e o sistema usa os seus personagens como outdoors, eles usam como placar, eles usam como página de informação, entenderam? Então, aí eles têm também personagens que soam para nós como reais humanos comuns, mas são eles atuando como funcionários do cárcere anonimamente. Eles têm personagens que eles colocam como superiores humanos, né? Ricos, famosos, talentosos, etc. E tem aqueles outros que eles colocam como comuns, que ficam pelas plataformas sociais, entre a gente, em cargos altos e toda a explicação que eu já dei. Mas são eles mesmos atuando como funcionários do cárcere, anonimamente. Daí colocam um deles para sofrer uma injúria, tudo montado. E daí cria uma lei no nome dela. Aí no Brasil, pois eles precisavam, acho que vocês vão perceber, eu não posso falar o nome, mas eles precisavam controlar o masculino no Brasil, né? Diminuir o machismo, né? Como dizem. E milhões de outras pelo mundo todo e pelo Brasil. O Brasil é assim que nem árvore de jabuticaba, cheio de crença, misticismo. E as nossas pessoas são mais DPTs em todos os sentidos do que pessoas DPTs em poucos dos sentidos. E agora, atualmente, tem o caso do Ayatollah Khomeini, que morreu. Quem morreu? O personagem do personagem. Aí perceberam que essas pessoas ricas desses países, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu morei no Egito, morei na Turquia, e todos esses países, pode ser qual for, eles todos dão valor aos branquinhos, entre eles. Se for um mais preto, é menos valorizado. Se for moreninho, é mais valorizado, né? Então, essas pessoas deles mesmos
se unem com pessoas mais brancas e com traços mais delicados dos brancos e assim segue. E esse Ayatollah, já deu uma olhadinha quando ele saiu para cumprimentar as pessoas? Ou os líderes lá da Índia também, uns bem mais claros do que os outros indianos, que são bem escuros. E, bom, onde que eu queria falar agora? Deixa eu pensar que já me deu um branco. São tantos assuntos Tá ao bom, mesmo já me tempo para achei aqui. lembrar, não Então, é? Eles escolhem os mais branquinhos e mais bonitos, né? E pode ver essas pessoas, se um feinho com um bonitinho casar, os filhos são bonitinhos. Os filhos deformados, feinho, é porque está no script e o sistema usa para a gente pensar que entre eles há humanização e deformações, como eles fazem com a gente. Bom, tudo isso já está explicado em vídeos, ok? Então, as pessoas não percebem que eles são desses personagens funcionários, né? Mas, na verdade, é um personagem personificando personagens. E sim, ele é um personagem que está no poder, com o poder. Mas esse poder, todos os outros que existem, que estão no poder também, né? Presidente, governadores, monarcas e tudo mais, é porque nós demos a eles. Demos a quem não devia poderes. E isso começou com os nossos lá atrás, e não pararam, eles não pararam, eles deixaram essa herança maldita para a gente. E se nós aqui não pararmos de sermos infantis, caindo na romantização e humanização, né, desses personagens, dessas situações, ou até aceitar a culpa de que tudo vem de humanos comuns reais, nós não vamos enxergar o sistema, que se camufla de sistema, né? Ele se camufla desse sistema que todos pensam que conhecem, que é o sistema que o sistema criou para esses personagens falarem para vocês. E as pessoas não vão conseguir nem ver a sua gente, né? E nem toda a engrenagem de controle, porque ele quer continuar invicto. Morre todos nós aqui, entra e sai, mas ele está aqui firme e forte. E eu queria saber, assim, se essas pessoas que ficam aí ajudando a nos atrasar aqui, né, o nosso sucesso, né, a libertação, se elas não gostariam de retomar o poder do espaço existencial e dar um dane-se para todos os personagens e para o sistema, suas coisas, assuntos, tecnologias, provas e controle. Eles sempre nos dividiram, não é? Colocar um contra o outro, ou uns contra os outros, é vital para o jogo. Então, assim, quando ele faz isso, ele garante, e todos que trabalham para ele, garantem proteção a eles mesmos. Divididos em seus assuntos, né? As pessoas, elas não conseguem se unir para lutar contra eles. Então, eles estão protegidos enquanto nós estivermos divididos, aceitando os assuntos dele, favoritando os assuntos, achando que esse personagem, aquele livro é verdadeiro, tem a verdade e tal. Então, nossas pessoas não conseguem perceber quem eles são realmente. Elas se apegam às imagens, nomes e comportamento, a biografia, a historinha, e elas deixam de olhar cara, né? Elas deixam de olhar a cara real, o rosto real da pessoa. Na verdade, elas estão olhando cara e não coração. E nem coração essas pessoas têm, mas então é como a frase do sistema diz, né? Você olha a cara e não olha o coração. Eles estão olhando aparências, eles estão obtendo informações dessas aparências, de comportamento, mas é tudo montado, construído, ensinado. E a essência real deles e do mundo em que nossas pessoas estão, elas não estão conseguindo captar, porque elas estão cegas por essas imagens e essas informações que elas estão aceitando como verdades. Então, assim, eles estão o quê? Seguros e unidos. E a maioria das pessoas reais e comuns estará sempre do lado errado. Seja qual for a escolha que fizer aqui dentro, elas estarão sempre dos lados errados, com as pessoas erradas, com as coisas erradas, com os livros errados, assuntos errados, acreditando em qualquer um deles ou em suas informações, porque tudo é mentira. Não existe algo que se salve. Não tem como no mundo da mentira existir uma verdade. Vocês entendem? Vocês estão procurando a verdade aqui dentro. Não existe. Procurem a mentira. Aí vocês encontram.
Aqui dentro a verdade nunca existiu. Essa mentira não começou agora. Começou quando eles contaram para nós, lá de trás, os primeiros participantes, sobre o começo desse mundo e deram a eles a historinha dos livros. De cada parte do mundo que ele separou, né? Ele deu os livros que formou religião, formou ciência, formou tudo aquilo, não é? Então, esses livros. O que mais que eu ia falar para vocês? Ah, eu já esqueci. Mas e quanto a serem ETs, clones, demônios, o que for, não interessa porque não está a verdade aí, Essas né? informações, vocês têm que colocar o quê? Aqui dentro, tudo pode, eles podem nos dar, podem acontecer, podem nos mostrar. Eles têm o poder, eles sabem como tudo aqui funciona e nós não, nós estamos no esquecimento, certo? E não existe verdade, só a mentira. A mentira, verdade, a verdade, mentira. Entende? A oficial fica para nós como verdade, mas ela é verdade mentira, ou mentira verdade. E a verdade plena do sistema, do mundo do jogo, verdade para a gente, tem outro sentido, certo? E para eles mudar o que vemos, é como um piscar de olhos. Então, de repente, uma verdade que a gente tinha aceitado pode virar uma mentira, ou de repente é substituído por outra verdade, assim vai, porque essa palavra verdade para a gente é outro sentido, gente. Eles podem mais do que as pessoas pensam. E para garantir que elas não percebam que o jogo se camufla e dá aos olhos limitados dos humanos o que ele quer, o sistema, né, e os seus personagens, todos que servem a ele, né? Então é, eles fazem as pessoas não enxergarem essa verdade que não existe neles, quer dizer, a falta da verdade, a falta da realidade. E eles fazem com que as nossas pessoas, elas ficam com os olhos limitados humanos a olhar, bom, a olhar mentira, mas se cada um de nós, a gente, olhar para o que eles fazem com os animais, plantas, as modificações, puxadinho, quando eles mexem com o tempo, quando eles nos dão a inteligência artificial, tudo isso é dica. E só as mentes que não estão tão aprisionadas vão perceber isso, senão elas vão continuar aprisionadas nessa falta de realidade, de verdade, que elas estão vendo, achando que não é verdade, tem alguma coisa ali, mas que ainda é a verdade do mundo. Dá para entender isso? Então, a falta de verdade para nossas pessoas é assim, elas acham assim, a gente mentirosa, gente má, então vai haver mentira. É isso que elas pensam. Elas não pensam que é tudo, que a base toda desse mundo veio da mentira, do mal, da crueldade, do roubo. É por isso que nunca vai acabar essa coisa de roubo, corrupção, maldade, copiar, roubar coisa dos outros, imitar. Não há originalidade real aqui dentro, porque o sistema é ladrão, o sistema é falso, é mentiroso. A base dele toda é essa, o ser dele, é isso, a essência dele. É imitar, mentir, enganar. Então, as nossas pessoas, elas não percebem que o jogo se camufla e dá aos olhos limitados humanos dela o que ele quer. Mas se elas olhassem, né, como eu falei, os animais, a mudança que eles fazem, olha, aqui uma nova raça, que eu já expliquei tudo isso para vocês. Plantas, olha aqui, apareceu novas plantas, olha, novas frutas, novas flores, novas árvores. Essas modificações, puxadinhos, né, que eles fazem, pode também a gente perceber em nós mesmos. E vocês podem buscar mais detalhes sobre isso nos meus vídeos, onde eu já passei essas informações e permeiam a mente de vocês, né, para ficarem mais fortes, filtrando esse tipo de coisa, podendo enxergar essas pessoas com mais facilidade. Ah, então, porque nos meus vídeos todos, o que eu deixo é informação da mensagem e não do nosso aprisionador. Se sua mente não consegue achar tudo um disparate, não vê sentido, mas crê em crenças e personagens do cárcere, ok, você não deve forçar, cuide de você, mas com certeza, só de você ter se aproximado de mim, vai haver uma semente ali. Quem sabe um dia você possa deixá-la, né, florescer e ajudar você a discernir, observar, analisar e refletir sobre tudo
com mais liberdade mental. Quem sabe também você vai estar dando à sua mente uma chance para escapar do loop do controle que as parasitas das crenças, das informações e situações que você vive como verdade nesse mundo, né? E você escape, quem sabe? Bom, gente, matutem lucidamente, fiquem na paz de vocês. Hoje é dia 2 de março e até o próximo. Jetzt die Wahrheit.